Após uma renovação do calendário do futebol brasileiro, a gente agora tem o Campeonato Brasileiro começando em janeiro, no início da temporada dos times brasileiros. E já tivemos 8 rodadas aí do Campeonato Brasileiro. E agora vamos ter uma pausa aí, um hiato, por causa das datas FIFA, onde vamos acompanhar as seleções aí em amistosos ou até em algumas classificatórias aí para a Copa do Mundo que restam. Pensando nisso, após 8 rodadas do futebol brasileiro, a gente finalmente pode acompanhar e tirar algumas conclusões do que podem acontecer aí ao decorrer do ano, ao decorrer do campeonato. A gente já pode ter uma ideia dos times que podem brigar pelo título, uma ideia dos times que podem brigar para não cair, dos times que podem surpreender e dos times que podem decepcionar. Pensando nisso, hoje fizemos uma lista com base nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão dos times que vêm surpreendendo e dos times que vêm decepcionando com base nas expectativas que tínhamos para esses times. Sejam bem-vindos ao Scout FC, meu nome é Bruno e estamos aqui para mais um vídeo aí, onde vamos aí fazer uma lista aí falando do Brasileirão aí dessas primeiras rodadas. Bem, levando em consideração aí nossos critérios, a gente levou em consideração a fase que o time terminou a temporada passada e como eles começaram os estaduais, que alguns estaduais começaram antes do Brasileirão. Levamos em consideração a qualidade técnica dos times, o valor de mercado das equipes, o orçamento para salários e também como foi a preparação desses times aí para o início dessa temporada. E vamos começar com a lista dos times que vem decepcionando até o momento. Temos que levar em consideração que essa lista foi feita ao final da 8ª rodada, o que significa que nem todas as equipes jogaram os seus 8 jogos, algumas mesmo estão devendo 2 partidas ainda nesse momento. E muitas vezes no futebol brasileiro, uma vitória que seja, uma derrota que seja, uma equipe pode ser catapultada para cima ou para baixo na tabela do Brasileirão. Então a gente levou em consideração somente o que aconteceu no Brasileirão até o final da 8ª rodada. Começando pelo 4º lugar da nossa lista de maiores decepções, nós temos o Santos. O Peixe terminou em 2025 em 12º lugar no Brasileirão, salvando-se da zona de rebaixamento na reta final do campeonato, mas durante toda a campanha foi irregular e isso com muita pressão da torcida. Esse teria sido a primeira temporada na Série A após o rebaixamento do time, sendo normal uma campanha de muita pressão e dificuldade para se reestabelecer na elite do futebol brasileiro. Para essa temporada de continuidade, a diretoria apostou na continuação do Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe técnica, onde ele, junto com a diretoria do time, tentaram realizar uma reformulação do elenco. Alguns jogadores que eram muito criticados pela torcida saíram do clube, como o Guilherme, JP Charmonte, tivemos o Bilal, que nunca jogou, também o Tiquinho Soares, João Basso, entre muitos outros jogadores. Foram diversas saídas que o time teve nessa temporada. E, infelizmente, também algumas saídas de alguns jogadores que vinham desempenhando um bom papel no time, como o lateral Souza, que foi vendido por 15 milhões de euros para o Tottenham. O time não se contentou só com as saídas, também tentou trazer reposições e reforçar o clube. Entre uma desses reforços foi a renovação do Neymar até o fim da temporada, e também foi a contratação do Zé Ivaldo em definitivo, entre outras adições ao elenco, como o Lucas Veríssimo, o Rony, Moisés, Christian Oliva, Gabriel Menino e o Gabigol retornando aí para o Santos. O Santos tentou, com a administração comandada por Marcelo Teixeira e Alexandre Matos, enxugar a folha salarial para tentar aí trazer um pouco mais de qualidade para o seu time. Mas será que isso deu certo? Até o momento tudo indica que não. No Paulistão 2026, o time já deu o primeiro sinal vermelho, eliminado nas quartas de final pelo Novo Horizontino, um 2-1 fora de casa, sendo o único grande de São Paulo que não chegou às semifinais, com uma campanha fraquíssima também durante a temporada regular do Campeonato Paulista, tendo só 3 vitórias em 9 jogos. A eliminação precoce já deixou um alerta para a torcida. Finalmente chegamos no Brasileirão. E o desastre se confirmou. Com o Vojvoda, o Santos fez apenas uma vitória em 7 rodadas, somou 7 pontos e estacionou o time na 16ª colocação, a primeira posição antes da zona de rebaixamento. Derrota em casa para o Inter foi a gota d'água, o Vojvoda foi demitido e tivemos o retorno do Cuca ao time da Baixada Paulista, tendo a sua 4ª passagem aí pela Vila.
O time vem apresentando um futebol muito sem identidade, sendo uma defesa muito vazada e o ataque dependendo demais de um Neymar que não vem no seu melhor momento, tanto físico quanto criativo quanto técnico. O time vem sendo muito criticado pelo seu ataque, o meio de campo como um todo não vem tendo firmeza na marcação, muito menos criatividade. E, como falei, o Neymar também muitas vezes nem consegue entrar em campo para fazer controles de cargas ou cuidando de lesões. Se esperava mais do time porque ele vinha de uma temporada de adaptação. Se imaginava que após os reforços dessa temporada, o time conseguisse se estabilizar um pouco melhor, pelo menos no meio da tabela, não tendo que passar sufoco durante a temporada por um possível segundo rebaixamento, como foi a temporada passada. Não podemos esquecer que o Santos é o 10º time mais caro do futebol brasileiro, segundo o Transfer Market, e é a 11ª maior folha salarial do Campeonato Brasileiro. Então a gente se esperava pelo menos uma campanha de meio de tabela do Santos. Além de todas essas informações, também temos os destaques negativos da campanha do Santos até aqui, com as suas 8 rodadas aí do Brasileirão. O Santos é um dos times da lista que jogou seus 8 jogos, então não tem muita desculpa para o desempenho ruim. Médias de nota segundo o SofaScore, ele é o 16º na posição, com uma nota de 6.72, significando que o time no geral não vem fazendo boas exibições, sendo a 17ª pior defesa do campeonato, tendo sofrido 13 gols. É um time que não consegue criar grandes chances para os seus atacantes, sendo também um time que está em 17º na posição, com somente 10 grandes chances criadas em 8 jogos. É o time mais violento do Campeonato Brasileiro, com 27 cartões amarelos. E é um dos times aí que também tomaram cartões vermelhos. Não tivemos muitos cartões vermelhos até o momento, mas ele está entre um dos times que receberam. É também o time com a pior precisão para finalização a gol, tendo somente 3.1 chutes no gol por partida. E também é um dos times aí que mais concederam pênaltis para os adversários, tendo aí já concedido 2 pênaltis em 8 jogos. O terceiro lugar da nossa lista de times que vem decepcionando até o momento é o Corinthians. O Timão terminou o Campeonato Brasileiro de 2025 em 13º lugar, com 47 pontos. Conseguiu terminar até mesmo atrás do Santos, que na temporada passada, como eu disse, vinha aí de uma Série B. A campanha abaixo do esperado e classificação apenas para a Sul-Americana fez com que fosse uma temporada meio decepcionante para o Corinthians. Porém, o time conseguiu se reerguer no final da temporada na Copa do Brasil, levando a taça para casa, trazendo uma esperança para sua torcida de dias melhores. Porém, o time vem um pouco abaixo do esperado até esse momento na temporada. Temos que lembrar também que o Corinthians ele vem de uma preparação da temporada passada para essa de apenas de 15 dias, por conta das datas que foram estipuladas para a Copa do Brasil temporada passada, e o início dessa acabou que o time também não pôde tirar muitos descansos. Então isso pode sim influenciar um pouco no desempenho do time. A diretoria apostou na continuação de Dorival Júnior como técnico e promoveu algumas saídas e algumas entradas. O time se esperava também um pouco mais de rendimento do time pela estratégia que vem sendo tomada pelo clube. O time vem apostando na potencialização de jovens desde a temporada passada, e temos visto alguns desses jogadores correspondendo, como por exemplo o Breno Bidon, que vem fazendo boas exibições pelo Corinthians, até mesmo alguns jogadores mais novos que vêm criando mais confiança e performando melhor, como por exemplo o lateral esquerdo Matheus Bidu. Então essa estratégia vem se repetindo nessa temporada, com o jovem meio-campista André Luiz e o atacante Caio César, que foi uma contratação aí feita junto ao Al Hilal por empréstimo, que é de um jogador jovem para chegar aqui e se potencializar. Também temos entre esses jogadores o Pedro Milans, lateral direito uruguaio, que veio do Peñarol a custo zero por fim de contrato, também é um jogador nesse perfil. Outro jogador também nesse perfil que vem sendo potencializado é o goleiro Hugo também, que é um goleiro jovem aí, que vem também cada vez mais se firmando aí no gol do Corinthians. Entre outras contratações, o time também focou no planejamento de contratações de baixo custo, aproveitando oportunidades de mercado e empréstimos, como por exemplo, como já citado o Pedro Milans, o Corinthians também fez a contratação do Gabriel Paulista, que vem desempenhando um bom papel no time.
do inglês Jesse Lingard e do marroquino Zakaria Labiadi. Jogador esse que também foi bem controversa aí sua contratação. Muitos dizem que foi aí um jogador recomendado pelo Memphis Depay, amigo dele. A mesma coisa o Jesse Lingard, mas o Labiadi, um jogador um pouco vindo de uma liga um pouco mais duvidosa. Outros jogadores que vieram por empréstimo, além do Caio César já citado, o Alan do Flamengo e o Matheus Pereira do Fortaleza. Alguns jogadores que saíram eram jogadores que também tinham altos salários e não vinham desempenhando muito bem, como por exemplo o Angel Romero, o Fagner saiu em definitivo para o Cruzeiro, o zagueiro Kaká saiu por empréstimo para o Vitória, o Félix Torres também saiu por empréstimo para o Internacional, o volante venezuelano que teve um imbróglio aí no início da temporada por conta dos conflitos na Venezuela, o José Martinez, fins de empréstimos de Maicon e Thales Magnus, jogadores também que custavam um certo dinheiro para o Corinthians, mas não vinham desempenhando bem. Entre alguns outros jogadores também que não tinham tanta importância, saíram do time. No Campeonato Paulista 2026, o Corinthians teve uma campanha razoável na fase de grupo, mas caiu de forma precoce e dolorida nas semifinais, derrota por 1-0 para o Novo Horizontino, fora de casa. Eliminação para um time menor deixou a torcida frustrada e expôs problemas de criação e dependência excessiva de alguns nomes. No início do Brasileirão 2026, o time começou oscilando. Após 8 rodadas, o Corinthians ocupa a 11ª posição com 10 pontos. 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 7 gols marcados e 7 sofridos. O futebol é resiliente e difícil de ser batido, mas falta poder ofensivo e consistência. Dorival Júnior vem cobrando evolução tática e maior preparação, mas os resultados ainda não empolgam a torcida fiel. O Dorival Júnior até às vezes é especulado uma demissão, porém em muitos momentos a diretoria reafirma a confiança no treinador. Alguns jogadores que vêm decepcionando até o momento é o Memphis Depay, que muitas vezes ele oscila muito nas partidas, ou às vezes falta um pouco de poder de criação no meio campo, e a defesa que, apesar de organizada, em alguns jogos tem desatenção e vem sendo vazada em momentos bobos. Não podemos esquecer que o Corinthians é o 4º time mais valioso do futebol brasileiro segundo o Transfer Market e também a 4ª maior folha salarial do Campeonato Brasileiro. Também fizemos uma lista de destaques negativos do Corinthians. Entre eles temos o poder ofensivo aí em gols marcados, é somente o 18º melhor ataque do campeonato, tendo feito somente 7 gols. É o 19º time em grandes chances criadas, tendo feito somente 8 grandes chances em 8 jogos, é praticamente uma única chance por jogo. É o 3º time com mais advertido do campeonato, com 25 cartões amarelos. É o 16º time em finalizações por jogo, fazendo apenas 10.6 chutes. E em finalizações no gol é apenas o 18º, fazendo o goleiro trabalhar em média mais ou menos 3 vezes por partida. Dribles certos por jogo também é apenas o 16º, com 5.9 dribles por jogo, significando que os jogadores do Corinthians não são muito agudos, com capacidade de quebrar linhas para ajudar na criação de jogadas e na confusão das linhas defensivas dos times adversários. O segundo time que mais vem decepcionando no Brasileirão até o momento é o Botafogo. O Botafogo terminou o Brasileirão de 2025 em 6º lugar, com 63 pontos, garantindo vaga na pré-Libertadores e mantendo o status aí de um time competitivo até então. A diretoria, comandada por John Textor, optou aí por mudanças na equipe técnica. Contratou o argentino Martín Anselmi para essa temporada e vem promovendo uma pequena reformulação no time. A saída de alguns grandes jogadores do time e de titulares foi sentida pelo clube, como o do Jefferson Savarino para o Fluminense, David Ricardo, aí, que era um zagueiro aí promissor que vinha jogando bem no Botafogo, e o Marlon Freitas, que foi para o Palmeiras. Teve também a do Lucas Halter, mas era um jogador mais de composição de elenco. O Botafogo fez essas saídas para tentar criar um caixa para o time que vem sofrendo aí de um transfer ban e até o momento até corre risco aí de sofrer outro. Aí parece que fez um acordo lá com o time dos Estados Unidos que envolve esse transfer ban, mas já sofreu um e existe o risco de sofrer um segundo. E de reforços, o time ele tentou rejuvenescer o elenco. Contratou Lucas Villalba do Nacional, Christian Medina do Estudiantes, o Ítalo do Toronto, o Wallace Davi do Fluminense,
Rohan Hernandes do Milionários e Caio Roque da Portuguesa, todos jogadores muito jovens. E também alguns mais experientes, como o Edenilson do Grêmio, a volta do Júnior Santos do Atlético Mineiro e Nahuel Ferrarese aí do São Paulo por empréstimo. O time vem tentando optou por jogadores mais jovens para rejuvenescer o time e também por serem contratações mais baratas para não tentar endividar mais o time que já está bem endividado. Vem sofrendo muitos problemas aí no planejamento dessa temporada. No Campeonato Carioca de 2026, o time teve uma campanha irregular, conquistou a Taça Rio numa vitória sobre o Bangu, mas foi eliminado nas quartas de final pelo Flamengo e não venceu nenhum clássico aí do Carioca. Teve uma sequência de derrotas em fevereiro e já acendeu aí o alerta da torcida. O início do Brasileirão foi um desastre. Em 6 jogos disputados, é um dos times que mais vem devendo jogos, né? Tá devendo 2. O Botafogo soma apenas 6 pontos com 2 vitórias e 4 derrotas. Teve 10 gols marcados e 12 sofridos. Já foi eliminado na pré-Libertadores aí pelo Barcelona de Guayaquil e acumula mais derrotas do que vitória em 2026. Lembrando que na temporada passada o Botafogo também já fez uma temporada na Libertadores aquém do que se imagina do Botafogo, né? Sendo eliminado pela LDU nas oitavas de final. O futebol é muito inconsistente, com falhas defensivas recorrentes e ataque sem efetividade. Anselmi já foi demitido e o Botafogo aí vem sondando o mercado para um novo técnico do time. Os pontos mais fracos do Botafogo nesse momento, que vem sendo muito comentados, é os goleiros, que vem sofrendo muitas falhas graves, que não vem sendo consistentes. Contrataram um goleiro aí que tinha uma grife europeia, que é o Neto, que não correspondeu no Botafogo, e o ataque como um todo, principalmente pelo Arthur Cabral, que foi um jogador caro, que era para ser um centroavante matador, mas vem produzindo pouco e vem decepcionando muito o time do Botafogo e os seus torcedores. O Botafogo é o 5º time mais valioso do futebol brasileiro, segundo o Transfer Market, e é a 7ª folha salarial mais alta do campeonato. E o time hoje se encontra na zona de rebaixamento, é a primeira posição da zona de rebaixamento, 17º lugar. É um time que a gente imaginava que ia estar pelo menos brigando na metade de cima da tabela e vem brigando aí até o momento para não cair. É verdade que o time tem 2 jogos devendo 2 jogos e pode ser que um que ganhe já dá um alívio e suba muito as posições do Botafogo, mas até o momento é um time que vem deixando a desejar aí para sua torcida. Os destaques negativos do Botafogo são vários. Muito desses destaques negativos também acontecem porque eles só jogaram 6 jogos, 2 a menos, mas não podemos deixar de citar. A média de notas, segundo o SofaScore, deixa eles na 17ª posição do campeonato, com uma nota média de 6,72. É a mesma do Santos, uma nota muito baixa, mostrando que nenhum jogo o time consegue se destacar coletivamente. O time fica em último lugar aí de grandes chances criadas, tendo feito só 8 grandes chances em 6 jogos. Em cartões vermelhos é o segundo time aí com mais cartões vermelhos, empatado com o Flamengo aí com 2 cartões. Cruzamentos certos por jogo é o último time também, só acerta 2 cruzamentos por jogo. Finalizações por jogo também é o pior time do campeonato, com um volume ofensivo horrível, né? Em último lugar, só dando 7,5 chutes no jogo, em média. Finalizações no gol, 16º lugar, com 3,2 finalizações no gol por jogo. Interceptações por jogo, está em 19º com 6,7 interceptações. Cortes por jogo, que é o famoso chutão, né? Aquele alívio que os zagueiros muitas vezes dão, está em 18º com 20 alívios aí por jogo. Escanteios por jogo também é o último time aí, que geralmente tem uma média de 2,3 aí escanteios por jogo, que a gente pode entender é um time que tem muita dificuldade aí para criar chances, para criar chances de finalizações, jogadas, e é um time também que está muito fraco no setor defensivo, tendo poucas roubadas de bola, e esses cortes por jogo mostram muito que muitas vezes essa bola entra na área do Botafogo e ela fica rondando lá e o time não consegue tirar. E quem assistiu o jogo do Palmeiras contra o Botafogo viram isso, os 2 gols do Palmeiras praticamente, né, bolas muito fáceis de serem tiradas da área, 2
passes aí que poderiam muito bem ter sido roubados, mas o time acabou aceitando e tomando os gols. Em primeiro lugar, o time que mais vem decepcionando até então no Brasileirão é o Cruzeiro. O Cruzeiro terminou o Brasileirão de 2025 em terceiro lugar com 70 pontos, uma das melhores campanhas da história recente e com uma moral alta, pensando que poderia ser protagonista nessa temporada. A diretoria apostou pesado para esse ano, contratou o treinador Tite para substituir o Leonardo Jardim, manteve a base do elenco e trouxe alguns reforços pontuais, além da contratação milionária que foi a do Gerson, a maior contratação aí da janela de temporada. Outras contratações pontuais foram o Chico da Costa aí do Cerro Porteño, que estava jogando no Mirassol para o ataque, o goleiro Matheus Cunha, o lateral Fagner foi contratado em definitivo e o empréstimo do Bruno Rodrigues do Palmeiras, que também já passou pelo Cruzeiro. Fez uma pequena limpeza aí de alguns jogadores que não vinham desempenhando muito bem, como o lateral esquerdo Marlon, o Rian Guilherme, o Meia Eduardo e o Gabigol. A gestão comandada agora pelo presidente Pedro Lourenço investiu bastante no planejamento do time, porém ele vem sendo muito criticado pela torcida, muito porque se diz que o planejamento do elenco não foi bem feito, muitas vezes sendo criticado por ter um elenco curto em algumas posições, problemas de adaptações de alguns jogadores e a preparação física questionável. Muito se reclama de que se foi gasto muito no Gerson e se esqueceu de investir nas outras posições do time. No Campeonato Mineiro de 2026, o time salvou a temporada inicial, conquistou o título estadual após 6 anos, vencendo o Atlético Mineiro por 1-0 na final, aquele fatídico jogo onde a porradaria comeu solto. Apesar de alguns altos e baixos, especialmente quedas de rendimento em segundos tempos, o título deu um alívio e expectativa positiva para o Brasileirão depois do início ruim. O início do Brasileirão, que foi um pesadelo, em 8 rodadas o Cruzeiro é o lanterna absoluto com apenas 4 pontos, tendo feito somente 4 empates e 4 derrotas, 8 gols marcados e 16 sofridos. Tem a pior defesa do campeonato e ainda não venceu nenhum jogo, e registra o pior início da história do clube no formato dos pontos corridos. O futebol é instável, com falhas defensivas graves e pouca efetividade no ataque. Tite já foi demitido e a reposição foi Arthur Jorge, ex-campeão com o Botafogo. Entre um dos destaques aí das reclamações é a defesa como um todo, com falhas coletivas e gols bobos repetidos. Alguns nomes do meio-campo são reclamações aí de falta de criação e intensidade. E o ataque vem tendo baixo aproveitamento, mesmo aí com os reforços contratados. O Cruzeiro é o terceiro time mais valioso do Brasileirão e tem a terceira maior folha do campeonato, e é inadmissível um time desse orçamento ficar na lanterna do Campeonato Brasileiro, mesmo que um campeonato em estágio inicial. Temos também aqui a lista dos destaques negativos do Cruzeiro, também é o time com a pior média de notas aí do SofaScore, em último lugar com 6.68 aí de nota média. O time, como eu falei, com a pior defesa, com 16 gols sofridos, é o time com poucos desarmes por jogo, sendo 12.8 desarmes por jogo, estando em 17º. Cortes por jogo, aquela mesma coisa que eu falei pro Botafogo, tá em 19º e só 18 alívios aí, 18 cortes por jogo, aquela bola chata que fica rodando às vezes a entrada da área do time que o time não consegue tirar, correndo o risco aí de criar um lance de ataque. Finalizações no gol por jogo, um time com muita imprecisão, sendo somente o 16º aí, com 3.2 chutes no gol por jogo, e em interceptações por jogo é o 19º com somente 20 interceptações por jogo. Indo para o outro lado do espectro do nosso tema, vamos falar dos times que vêm surpreendendo nesse momento no Campeonato Brasileiro. O time que está em quarto lugar aí dos times que mais vem surpreendendo é o Vitória. O Vitória terminou o Brasileirão do ano passado escapando do rebaixamento na reta final. Terminou em 16º após muita luta e trocas de técnicos durante toda a temporada. A diretoria apostou em continuidade para esse ano, manteve Jair Ventura no comando, renovando seu contrato até o fim dessa temporada. Fez uma reformulação pontual no elenco e trouxe reforços para reforçar a defesa e o meio-campo do time. Destaque para as contratações de Richelli, Luan Cândido,
Matheus Silva, Nathan Mendes, Kaique Gonçalves e Emanuel Martinez, além do atacante Marinho. Saíram peças importantes do time, como Raul Cáceres e William Oliveira. A gestão administrativa, liderada por Fábio Mota, vem sendo elogiada pelo planejamento mais organizado que o da temporada passada, redução de gastos desnecessários e foco em elenco competitivo sem grandes loucuras. No Campeonato Baiano dessa temporada, o time chegou até a final, mas acabou como vice-campeão, perdeu a decisão para o Bahia por 2-1, de virada após abrir o placar. Foi uma campanha razoável, com bons jogos, mas a derrota no Clássico sempre deixa um gosto amargo para a torcida. Mas temos que lembrar também que o Bahia hoje é um time que vem de um maior investimento, vem com maiores verbas aí para gerenciar o seu time. Então não é desmérito nenhum para o Vitória perder uma final contra o Bahia hoje. O início do Brasileirão 2026 foi o melhor do Leão desde o retorno da Série A. Em 7 rodadas, o Vitória soma 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, com 8 gols marcados e 10 sofridos. Já venceu times fortes como o Atlético Mineiro e também venceu times que, na teoria, seriam concorrentes diretos do seu mesmo nível, como o Remo e o Mirassol. O time hoje ocupa a 10ª posição do Campeonato Brasileiro, mas temos que lembrar que ele é um dos times que está devendo um jogo. Então esse jogo que ele deve é contra o Botafogo, dentro de casa. Então ele pode muito bem vencer o Botafogo, que está num momento ruim, e conseguir ainda angariar ainda mais posições. Jair Ventura tem conseguido manter o time brigando bem longe da zona de rebaixamento, algo que vem sendo inédito aí das últimas temporadas. Os jogadores que vêm se destacando muito pelo time, temos o Renato Kaiser, que vem sendo o artilheiro do time e decisivo nos momentos importantes, Gabriel Baralhas, meio-campista muito combativo, e Emanuel Martinez, um reforço que encaixou rápido e que trouxe qualidade para o meio de campo. E a defesa como um todo vem sendo muito elogiada, especialmente com as novas peças como Richelli e Kaique Gonçalves dando equilíbrio. O Vitória teve um começo bem difícil no Campeonato Brasileiro, tendo uma derrota de goleada para o Palmeiras e logo em seguida pegou o Flamengo, que também perdeu. Só que o time soube manter a calma e conseguir virar o jogo e transformar esse início do Campeonato Brasileiro em um bom momento para o time. O time é o 16º time mais valioso do futebol brasileiro, segundo o Transfer Market, e é só a 15ª maior folha de salário do campeonato. Entre os pontos fortes aí do Vitória nessa temporada, nós temos os cartões vermelhos. Até o momento o time não tomou nenhum. Desarmes por jogo, é um dos times que mais desarmam aí no Campeonato Brasileiro, estando em terceiro com 16,9 desarmes por jogo. Cortes por jogo, até o momento o quarto lugar com 28,3 cortes por jogo. E jogos sem sofrer gol está em sexto lugar, empatado com vários times aí, com 3 jogos aí sem sofrer gols. O terceiro lugar aí das maiores surpresas do Campeonato Brasileiro até o momento fica para o Atlético Paranaense. O Atlético terminou o Brasileirão de 2025 sendo vice-campeão aí da Série B. Após um rebaixamento traumático em 2024, a diretoria optou aí por uma reformulação depois daquela queda. Contratou um técnico experiente, promoveu uma limpeza no elenco com mais de 12 saídas e, após a confirmação aí da promoção, trouxe reforços pontuais e de qualidade, como o volante Luiz Gustavo, Jadson, Juan Portilha, o meia Alejandro Garcia e o lateral Gilberto, emprestado do Palmeiras, que muitos dizem aí ser um possível prodígio aí da posição para o futuro. A gestão administrativa, conhecida por ser organizada e racional, vem sendo elogiada por ter conseguido reconstruir o time mesmo após uma queda e uma temporada na Série B, valorizando a base do Caju e feito um bom planejamento aí de retorno à elite com pés no chão e sem loucuras financeiras. No Campeonato Paranaense 2026, o time teve a campanha consistente na fase de grupo, avançou às fases finais, mas acabou sendo eliminado nas semifinais. Mas sem o título estadual, o desempenho serviu como uma preparação importante, rodando os jovens e entrosando o novo elenco.
O início do Brasileirão 2026 tem sido excelente. Mais um time aí que vem devendo um jogo. Em 7 rodadas, o Atlético está em 6º lugar com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 10 gols marcados e 7 sofridos. O time mostra um futebol organizado, compacto e forte na transição e difícil de ser batido. Os jogadores que mais vêm jogando bem pelo time se destaca-se o Bruno Zapelli, um meia que vem jogando com muita criatividade, ajudando a ditar o ritmo do time e articulando jogadas. O Kevin Viveiros, atacante colombiano que vem sendo decisivo, rápido e perigoso no ataque. O goleiro Santos, experiente, que é um ídolo do time, segurando a defesa com segurança, e o meio-campo no geral do time, com Felipe Chiquetti, Bruninho e os novos volantes aí, Luiz Gustavo e Jadson, que vem trazendo equilíbrio e intensidade para o meio-campo. O Atlético Paranaense é o 15º time mais valioso do futebol brasileiro segundo o Transfer Market, e é somente a 17ª maior folha salarial do campeonato. Dentre os destaques positivos da equipe, temos os gols sofridos, sendo somente o 5º na posição, tendo sofrido só 7 gols aí até o momento. Cartões amarelos, é o time que menos é advertido no Campeonato Brasileiro, somente com 12 cartões amarelos. Gols de pênalti, é o time que mais levou pênaltis aí do Campeonato Brasileiro e converteu 2 dos 3 aí que recebeu. E em pênaltis concedidos, está em último lugar, não tendo concedido nenhum pênalti em 7 rodadas. Em segundo lugar na nossa lista de surpresas está o Coritiba. O Coritiba terminou a Série B do ano passado como campeão, com campanha sólida e acesso conquistado com folga. Após o título, a diretoria promoveu uma reformulação pesada. Trocou o técnico pelo Fernando Seabra, fez uma limpeza grande no elenco com mais de 20 saídas e contratou cerca de 15 reforços aí para aumentar a qualidade do time para se preparar aí para a Série A. Entre essas contratações temos o Breno Lopes, que foi a maior contratação da história do clube, jogador que fez o gol do título do Palmeiras aí da Libertadores em cima do Santos, Pedro Rocha, Keno, Fernando Sobral e entre muitos outros. A gestão administrativa vem sendo elogiada por ter sido racional e conseguir otimizar a folha salarial de forma inteligente e um planejamento com seriedade, dando estabilidade e profissionalismo e competitividade para o time nessa temporada. No Campeonato Paranaense, o time teve campanha razoável na primeira fase, avançou às quartas de final e chegou às semifinais, mas foi eliminado nos pênaltis para o Operário. Mesmo sem título estadual, o campeonato serviu aí para dar ritmo aos novos contratados, rodar o elenco e entrosar o time. Para o Brasileirão, o início tem sido impressionante. Em cerca de 7 rodadas, o Coritiba ocupa a 7ª colocação com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Mais um time aí que está devendo um jogo, mostrando um futebol organizado, compacto e forte na transição e com boa defesa. Fernando Seabra montou um time competitivo que já venceu jogos importantes e surpreende até os mais otimistas dos torcedores. Entre os jogadores que vêm se destacando, temos o Breno Lopes, que vem sendo o artilheiro do time, um jogador veloz e decisivo e versátil no ataque. Pedro Rocha, que também vem sendo muito efetivo, um bom finalizador e vem sendo muito importante lá na frente para o time. Joaquim Lavega, com muita criatividade no meio campo e também fazendo alguns gols importantes. O Maicon, zagueiro líder e experiente, que vem trazendo solidez à defesa. E muitos outros jogadores também vêm acrescentando muito para esse time, como o ponta Lucas Ronier, Fernando Sobral e Gabriel Leite, que vem dando muito equilíbrio para esse time. O Coritiba é somente o 17º time mais valioso aí do futebol brasileiro e somente a 18ª maior folha salarial do campeonato. O Coritiba e o Atlético Paranaense, por ter sido equipes que subiram da Série B, você imagina terem mais dificuldade na primeira divisão, mesmo com um bom trabalho aí de transição. O Atlético Paranaense talvez um pouco menos, por ter sido uma equipe com muito tempo, muitos anos seguidos aí na Série A, conseguiu investir numa base bacana, num centro numa infraestrutura, né, muito bacana. E também por ter um orçamento um pouco maior que o Coritiba. Por conta até disso, eu acabei colocando o Coritiba à frente do Atlético Paranaense, porque o Coritiba ainda é um time que conseguiu
com menos verba que o Atlético Paranaense, ser mais eficiente. Entre os destaques positivos do Coritiba temos os cartões amarelos, é somente o 17º time mais advertido, com 16 cartões até o momento. Cortes por jogo é o segundo time que mais consegue rasgar a bola aí durante os jogos, com 30.3 cortes por jogo. E jogos sem sofrer gols é o 7º, empatado com vários times aí, com 3 jogos sem sofrer gols, mostrando aí ter uma boa solidez defensiva e vem conseguindo aí aproveitar as oportunidades de gol. E para a gente terminar o vídeo e fechar a lista, a maior surpresa aí do Campeonato Brasileiro é, para mim, o São Paulo. O São Paulo terminou a temporada passada em 8º lugar com somente 51 pontos, campanha irregular, vaga apenas para a Sul-Americana, depois também de uma Libertadores terrível sendo eliminado pela LDU. A diretoria apostou em reformulação moderada, manteve o Hernan Crespo aí à frente do time, promoveu uma pequena limpeza do elenco com as saídas de Luiz Gustavo, Jandrei, Patrick, Rigoni, Mailton, entre outros, e trouxe alguns reforços pontuais e inteligentes com bom custo-benefício, como o volante Danielzinho do Mirassol e o zagueiro Matheus Doria. A gestão, apesar das limitações financeiras, vem sendo elogiada por conseguir aí trabalhar de uma forma mais eficiente, sem fazer loucuras financeiras e dando um pouco de estabilidade para o time. No Campeonato Paulista, o time fez uma campanha sólida nas fases de grupos e avançou até as semifinais, mas foi eliminado aí pelo seu rival de muro, o Palmeiras. Mesmo sem o título, o São Paulo tinha dado um oi para o 2026 de uma forma muito ruim, com uma derrota frente ao Mirassol por 3-0, num jogo em que o São Paulo simplesmente não jogou futebol, e isso preocupou muito a sua torcida. E um bom desempenho no Campeonato Paulista, querendo ou não, trouxe um pouco mais de tranquilidade. E o que ajudou também nessa tranquilidade foi o início do Brasileirão, sendo um início excelente e surpreendente. Após 8 rodadas, o São Paulo ocupa o 2º lugar com 16 pontos, tendo 5 vitórias e um empate e 2 derrotas, apenas 5 gols sofridos e um futebol de certa forma organizado, compacto e eficiente. O time está a 3 pontos da liderança, colado no líder, e pode mostrar talvez uma fagulha de protagonismo nessa temporada. Porém, eu vejo o São Paulo entrando num período de má fase, provavelmente, muito talvez por causa de uma autossabotagem que o São Paulo fez. A demissão do Hernan Crespo após a eliminação do Campeonato Paulista, apesar de ter sido uma eliminação para um rival, não se justifica muito, tendo em vista que o Palmeiras é um time muito mais organizado, muito mais rico, né, com muito mais orçamento e investimento que o São Paulo hoje. E o São Paulo vinha de um bom início do Campeonato Brasileiro. E após a saída do Hernan Crespo, o São Paulo aí já vem numa sequência de 2 derrotas e 2 jogos em que o time foi muito mal, sem muita criatividade, sem muito objetivo, e o jogo contra o Palmeiras foi o maior exemplo disso. O Palmeiras conseguiu fazer um gol numa desatenção do setor defensivo do time aos 6 minutos de jogo, e após isso o Palmeiras, sem medo nenhum, deu a bola para o São Paulo atacar o jogo inteiro, e o São Paulo não conseguiu mostrar nada mais nada menos do que cruzamentos em escanteios e chutões na área. Porém, o São Paulo ainda pode, querendo ou não, após essa data FIFA, conseguir se restabelecer aí com o técnico Roger Machado, que chegou, e talvez conseguir dar sequência aí ao bom momento do início da temporada. Muito dessa lista também coloca o São Paulo em primeiro lugar, também porque os times como Atlético Paranaense e Coritiba estão com jogos a menos. Se eles talvez tivessem ganhado, eles estariam empatados com o São Paulo em pontos, e talvez, a minha opinião, mudasse na posição em que eles se encontram. Entre os jogadores que mais vem se destacando pelo São Paulo, temos o Caleri, que vem sendo um artilheiro aí com 4 gols e sendo um jogador decisivo. Luciano, que vem sendo muito efetivo, com gols importantes e mostrando uma liderança no ataque. Danielzinho, que vem sendo um ótimo reforço para o São Paulo, se encaixou muito rápido, dando equilíbrio e criação no meio de campo. E alguns outros nomes, como o Sabino, e o sistema defensivo como um todo vinha sendo muito elogiado antes dessa sequência de derrotas. O time, querendo ou não, ainda é a melhor defesa do campeonato, empatado com o Flamengo, só tendo sofrido 5 gols.
O São Paulo é o 13º time mais valioso do futebol brasileiro e é a 8ª maior folha salarial do campeonato. Apesar disso tudo, eu não esperaria mais do que um meio de tabela para o São Paulo nesse início de campeonato. E vem mostrando aí uma certa qualidade aí para ficar entre o G5 aí do campeonato. E a nossa tabela de destaques aí do São Paulo nessa temporada mostra aí ele sendo o 4º time aí com as melhores médias de nota no SofaScore, mostrando que até essa sequência de 2 derrotas ele vinha aí com um bom conjunto de exibições individuais. Gols sofridos, como eu falei, ele é a melhor defesa empatado com o Flamengo, somente 5 gols sofridos. Grandes chances perdidas, é um time que vem sendo muito eficiente, só perdeu 6 grandes chances, ficando em 16º. É um time que não vem sendo muito divertido, estando em 18º com 15 cartões. Um time que não tomou nenhum cartão vermelho até o momento. É o 4º time com melhor posse de bola aí, com 56,8%. É um time que vem tendo boa precisão nos passes, é o 4º lugar em passes certos, com 396 passes em média trocados por jogo. Gols de pênalti, é o 3º lugar também, é um dos times que mais recebeu aí pênaltis e converteu 2/3 deles. Não concedeu nenhum pênalti até o momento e também está aí entre os melhores times aí quando a questão é de jogos sem sofrer gols, empatado aí com alguns clubes com 3 jogos. Bem, aí está a nossa lista aí das nossas 4 maiores decepções do futebol do Brasileirão e das nossas 4 maiores surpresas. Como eu falei, até o momento nenhum pelotão de times conseguiu se distanciar muito um do outro. Mesmo o Palmeiras, que está em primeiro lugar, ele está só a 3 pontos do segundo colocado, que pode ter mais equipes aí empatando em pontos, dependendo aí das equipes que estão devendo jogos. A zona de rebaixamento também, o Cruzeiro com uma vitória ele meio que sairia, ele teria a chance de sair com uma vitória da zona de rebaixamento. Então o campeonato ainda está muito pegado, está muito no início, mas está aí o nosso relatório aí desse começo do Brasileirão antes dessa data FIFA. Bem, quero deixar o aviso para vocês que muito provavelmente essa quinta-feira eu e o meu outro amigo que fazemos o canal vamos estar fazendo uma live aí na quinta-feira após o jogo da seleção brasileira. Vamos falar aí tanto da seleção quanto de outras notícias aí que estejam rolando durante a semana. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, comenta aí no vídeo se você concorda com essa lista, se você acha que outras equipes deveriam estar aí como decepções, como surpresas. Eu também gostaria de deixar aqui um destaque aí para o Fluminense e para Chapecoense, que também para mim estão fazendo um bom campeonato, né? Superando as expectativas. E, como eu falei, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, valeu, falou!